A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Políticas públicas eficazes na área da educação precisam de dados e avaliações como o Enem e o SAEB, entre outras, para serem elaboradas e monitoradas. Para entender a importância dessas avaliações e os desafios delas no Brasil, o USP Analisa abre sua temporada 2023 conversando com a presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, a ABAV, Maria Helena Guimarães de Castro, que agora também está à frente da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliação Educacional, que foi lançada no dia 10 de março em parceria com o Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Professora, seja muito bem-vinda ao USP Analisa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você e é um prazer também falar com a Rádio USP sobre a cátedra que está sendo lançada agora, nesse mês de março. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer receber a senhora aqui, professora. A senhora esteve à frente do INEP entre 1995 e 2002 e acompanhou a implantação de várias avaliações educacionais, como o SAEB, o Enem e o chamado Provão, posteriormente substituído pelo ENAD. Como que a senhora analisa o processo de implantação dessas avaliações e que mudanças elas trouxeram para a educação brasileira? As avaliações, na verdade, elas inauguram um período novo na educação brasileira, né? Porque nós podemos até dizer que a década de 90 foi a década dos sistemas de avaliação. O Brasil não tinha antes um sistema de avaliação tão completo. Havia uma tentativa de implementação do SAEB, mas o SAEB foi paralisado em 1993. Então, assim, a reconstrução do INEP com foco nas avaliações foi muito importante para apoiar a formulação de políticas públicas educacionais no Brasil. Eu acredito que foi um grande salto, né, em termos de produção de evidências, de dados. Era uma prioridade muito grande do Paulo Renato, que era o ministro da Educação. Eu estava lá à frente do INEP, então eu tive a chance de implantar todos esses sistemas, porque eu fiquei no INEP de 95 até 2002 e durante todo esse período nós implantamos as avaliações que se consolidaram e tiveram continuidade. Então, essa é a melhor notícia, eu acho, né? Ter um sistema e uma política de avaliação que tem continuidade, né? Mesmo com mudança de governo, enfim, com novas orientações de política pública, a avaliação acabou se transformando num trunfo da educação. Eu diria até que numa conquista da sociedade, das escolas, dos sistemas de ensino, para poder subsidiar políticas públicas. E por que é tão importante, professora, a realização periódica dessas avaliações, principalmente considerando a formulação de políticas públicas educacionais com base em evidências e diagnósticos? Em primeiro lugar, porque nós sabemos que a implantação de sistemas de avaliação é algo sempre que enfrenta muita resistência. Nós tivemos uma resistência grande no início, não na implantação do SAEB, mas tivemos uma resistência grande no início na implantação do Enem e na implantação do Provão, que depois virou ENAD. A resistência era, sobretudo, porque as instituições de ensino superior, mesmo as escolas públicas e particulares, elas resistiam à ideia de ter uma avaliação que tornasse a situação das instituições educacionais mais transparente, porque, na verdade, a avaliação ela traz um recado para a sociedade, ela mostra para a sociedade o que está acontecendo. Daí a importância da avaliação, né? Mostrar os diagnósticos. Por exemplo, eu lembro que no primeiro SAEB de 1995, quando nós divulgamos os resultados em 1996, foi muito assim impactante dizer que quanto mais os alunos eram reprovados, pior era o desempenho dos alunos no ensino fundamental e no ensino médio.
havia uma ideia geral de que a repetência era boa, a reprovação ela ajudava o aluno a aprender mais, quando já havia no mundo inteiro pesquisas e evidências mostrando que a repetência não era boa, que o aluno acabava desestimulado, continuava na mesma turma, quer dizer, os amiguinhos evoluíam, eles continuavam para trás, ficavam com novos colegas, tinham lá livros que muitas vezes eles já conheciam, que tinham sido estudados ou que tinham sido apresentados àqueles alunos no ano anterior. Então, a reprovação é muito ruim, ela traz para o aluno uma sensação de fracasso escolar. A reprovação afeta, digamos assim, a autoestima do estudante. O estudante se torna, muitas vezes, até irrequieto, indisciplinado, contra as normas da escola, porque quer, na verdade, mostrar que ele está em outra fase, não está mais aí. Então, mostrar por meio do SAEB o resultado do aprendizado, com ênfase na repetência como um fator de atraso escolar e de fracasso do aluno e de algo que era negativo, foi muito importante. A outra coisa também que nós mostramos no primeiro SAEB, que foi bastante importante, é que o currículo oferecido aos alunos, ele não era cumprido na íntegra pela maioria das escolas. As escolas, elas tinham tempo suficiente para cumprir, em média, 60%, no máximo 70% daquilo que o livro didático previa, porque o currículo era o livro didático, não tinha o currículo nacional, não tinha uma base curricular. Enfim, no SAEB isso foi muito importante. E com relação ao provão, foi muito curioso, porque o primeiro provão todo mundo era contra, e nós tivemos apenas o apoio dos cursos de administração, dos cursos de direito e dos cursos de engenharia civil. E quando nós divulgamos os primeiros resultados do provão, que os alunos eram contra, as entidades eram contra, todo mundo era contra, né? Nós verificamos que gradativamente o provão ele foi ganhando adesão. Eu lembro que a USP, por exemplo, ela teve um papel muito importante, porque vários cursos da USP participaram, tanto o curso de Direito como o curso de Engenharia Civil da USP participou do primeiro provão. E os professores e até os alunos acharam importante a existência do novo provão, apesar de uma resistência muito grande, né, que havia em diferentes instituições. Então, eu diria o seguinte, que a formulação de políticas públicas ela foi beneficiada, no caso da educação básica, por uma política de combate à repetência, de combate à reprovação, mostrando que a distorção em idade série era negativa para os alunos, mostrou nesse sentido que políticas de aceleração da aprendizagem eram muito importantes para que o aluno cursasse a série correspondente à sua idade e que os professores tivessem, sobretudo, um cuidado em mostrar para o aluno que todo aluno pode aprender. No momento em que o professor identifica um aluno com dificuldade, esse professor poderia chamar o aluno, chamar a família, conversar com eles e mostrar que o lugar de aprendizado é na escola e que a escola ajuda muito, a escola pode ajudar, o professor pode ajudar. E no caso da educação superior, do provão, foi importante para mostrar aos estudantes que, muitas vezes, o currículo que a instituição oferecia, o aluno não levava muito a sério, eles passaram a levar mais a sério aquele currículo para poder participar do provão. No caso do Enem, também foi interessante, porque a primeira vez que nós aplicamos o Enem, nós tivemos apenas a participação de 150 mil alunos em 1998. Na última vez, em 2002, que foi o último provão da minha gestão lá no INEP, nós já tivemos 2 milhões de alunos inscritos, então já foi muito significativo e já tínhamos 513, se não me engano, instituições de ensino superior utilizando os resultados do Enem para o ingresso na universidade. A USP e a Unicamp, por exemplo, as duas aderiram ao provão já no ano 2000. As universidades federais, não. Elas continuaram resistindo muito tempo, só foram, na verdade, apoiar a participação no Enem a partir de 2009.
mas a USP e a Unicamp tiveram uma participação, e a USP e a Unicamp foram muito importantes no sentido de valorizar e fortalecer o Enem como um exame que servia também para acesso ao ensino superior, e isso ajudou as escolas também a organizar os currículos, a preparar os estudantes e tudo mais. Então, eu acredito que tanto o SAEB, como o Provão, como o Enem, eles tiveram um papel importante e criaram uma cultura de avaliação no Brasil. Essa cultura não existia, ela foi aos poucos se fortalecendo, e a cultura serviu, a cultura de avaliação, inclusive para mostrar para os estados e municípios que a avaliação era importante. Eu lembro que, no final dos anos 90, já vários estados já tinham sistemas próprios de avaliação, né? Nós tínhamos, se não me engano, 10 ou 11 estados já com sistemas próprios, algumas capitais. Então, tudo isso foi ajudando a sociedade, as escolas, os professores a entender que a avaliação é algo relevante para prestar contas à sociedade, não é para punir. O objetivo não era punir ninguém, não era esse o objetivo do SAEB, não era esse o objetivo do Provão, não era punição, era apenas para mostrar à sociedade a importância da dimensão da prestação de contas, que a gente chama de accountability. Então, isso foi muito bom. Bom, professora, a senhora é embaixadora do PISA para escolas no Brasil. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, um estudo comparativo internacional realizado a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Que diferenças a senhora destaca entre as avaliações educacionais brasileiras e as avaliações internacionais, como o PISA? Pensando no contexto brasileiro, quais os pontos de atenção que a gente precisa considerar quando a gente faz a análise desses resultados? Muito boa essa pergunta. Bom, a primeira questão é a seguinte: a entrada do Brasil no PISA. Eu lembro que em 1998 nós fomos convidados a participar de uma reunião da OCDE em parceria com a Unesco. O Brasil não era país membro da OCDE, a OCDE estava preparando o primeiro PISA para o ano 2000, e a OCDE convidou o Brasil, a Argentina e o Chile, eu acho que o Uruguai também, 4 países que não eram membros da OCDE, mas que foram convidados a participar. A primeira coisa é que nós aprendemos muito com o PISA. O PISA é uma avaliação de altíssima qualidade, que nesses últimos 20 anos tem feito assim um progresso extraordinário, tanto do ponto de vista das matrizes de avaliação, como da qualidade dos itens adotados, como das inovações metodológicas, inovações conceituais. Então, nesse período todo, desde o primeiro PISA 2000, o Brasil participou de todos, né? Nós vemos que o PISA evoluiu. Ele iniciou avaliando língua, matemática e ciências com uma matriz, e a cada nova rodada, o PISA fazia alguma atualização conceitual metodológica nas matrizes de cada uma dessas áreas do conhecimento. O segundo ponto importante, e que nós não verificávamos no Brasil, é que, ao mesmo tempo em que o PISA progredia na evolução das matrizes de avaliação, na qualidade dos itens, o PISA também se afirmava como uma avaliação de competências. E isso foi muito importante para ajudar o Brasil a formular um currículo por competências, como é a Base Nacional Comum Curricular, que se orienta por uma tendência internacional, o currículo da Finlândia, da Austrália, de Singapura, o currículo do PISA, de vários países da Europa, se baseiam na ideia de currículo por competências. E foi a partir dessa participação nossa no PISA que a ideia de ter um currículo por competências vai ganhando cada vez mais força junto às instituições, às escolas, tudo mais.
A outra coisa que o PISA mostrou ao longo do tempo foi que, na medida em que eles evoluíam em relação às matrizes, coisa que não aconteceu com o SAEB, não aconteceu com o SAEB, nem aconteceu com o Enem. Houve, assim, de alguma maneira, uma ausência de atualização das matrizes dos bancos de itens do SAEB e do Enem nesse longo período de mais de 20 anos, né? O PISA não. O PISA ele foi introduzindo mudanças. O PISA, em primeiro lugar, começou a introduzir as provas direto no computador, desde 2012. Ao lado disso, o PISA começou a introduzir questões abertas. O Brasil, até hoje, trabalha mais com testes de múltipla escolha, não utiliza questões abertas semi-estruturadas como o PISA faz. Ao lado disso, o PISA começou a inovar enormemente na definição das competências avaliadas. Eles começaram a avaliar, por exemplo, quer dizer, fizeram um esforço para atualizar a matriz de avaliação de matemática, introduzir na matriz o pensamento computacional. Ao lado disso, o PISA também passou a avaliar o pensamento crítico e a criatividade. Ambos foram avaliados recentemente pelo PISA em 2018. O PISA fez um esforço para introduzir na matriz de linguagens todas as novas mídias sociais, blogs, etc., de modo a procurar captar como essas novas mídias sociais influenciavam o desenvolvimento da competência leitora e escritora dos alunos. Coisa que nós não fizemos no Brasil ainda, né? Devemos fazer agora. Mesmo assim, a matriz de ciências, ela foi muito aperfeiçoada pelo PISA ao longo dos anos. Eles procuraram introduzir questões, inclusive por meio de plataformas adaptativas, para poder avaliar a criatividade dos alunos na avaliação de ciências, entendeu? Enfim, sempre que eu olho essas mudanças do PISA, eu fico, assim, de um lado, feliz de ver que uma instituição importante como a OCDE está fazendo um grande trabalho no mundo com os maiores especialistas em avaliação educacional de todo o mundo, né? Com pessoas do Brasil, do Reino Unido, dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Coreia, de todo o mundo, e a OCDE está fazendo esse esforço de aperfeiçoamento, de debate e tudo mais. E, de outro lado, eu fico frustrada ao ver que o Brasil não conseguiu acompanhar essas mudanças que o PISA introduziu. Eu acho isso muito frustrante, lastimável, porque, afinal de contas, as nossas avaliações, embora elas tenham se ampliado do ponto de vista quantitativo, avaliação censitária de todas as crianças do 5º ano, do 9º ano, do 3º ano do ensino médio, o Enem, que se tornou um grande vestibular nacional, posteriormente, o próprio ENAD, né, que continua sendo aplicado todo ano em diferentes graduações, nós verificamos que, do ponto de vista da avaliação da educação básica, nós não evoluímos. Não evoluímos em relação à metodologia adotada, em relação às matrizes adotadas, em relação aos itens aplicados aos alunos, em relação a essa preocupação importante com as mudanças que estão acontecendo no mundo, né? E com o avanço da ciência, porque o PISA trabalha o tempo todo com o avanço da ciência e com essas evidências científicas. Então, é isso. Agora eu acredito que daqui para frente vai melhorar. Vamos ver. Aproveitando esse último comentário da senhora e também essa menção de que a matriz do SAEB permanece desatualizada, que análise geral a senhora faz sobre as avaliações educacionais aplicadas no ensino básico brasileiro atualmente? Onde que ainda é possível avançar? Em primeiro lugar, eu acho importante registrar que a evolução dos resultados do SAEB de 1997 para cá, o ponto 1997 é importante, porque é um ponto, digamos assim, utilizado para referenciar o IDEB, que é o IDEB de cada escola no Brasil, cada escola pública. Então, nós verificamos que de 1997 para cá, o aprendizado dos nossos estudantes avançou muito pouco.
nós tivemos um avanço relevante nos anos iniciais. Nós verificamos desde 2007 um avanço importante no desempenho das crianças no 5º ano, tanto em língua portuguesa como em matemática. Isso, inclusive, mostrou a relevância do caso do Ceará e também de Sobral, que acabou se tornando um grande caso nacional e internacional, porque realmente esse esforço todo de investir na alfabetização, no letramento em língua portuguesa e também em matemática, apresentou resultados muito concretos no estado do Ceará e em alguns outros estados. Nós verificamos, por exemplo, o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo apresenta uma evolução importante nos anos iniciais. Paraná também, Santa Catarina, Distrito Federal, Minas Gerais e o Ceará se destacando por ser um estado mais pobre no Nordeste e por ter saído de um patamar muito baixo, de muita insuficiência no aprendizado, e o Ceará vai evoluindo. Então, a nossa expectativa era que, com a melhoria dos resultados a partir de 2007, que 8 anos depois, pelo menos, né, nós já teríamos uma melhoria nos resultados do 9º ano. Isso não aconteceu. Ou seja, a melhoria do desempenho das crianças no 5º ano não desencadeou melhorias no processo de ensino e aprendizagem dos anos finais do ensino fundamental. E os alunos chegaram ao 9º ano com mais ou menos o mesmo nível de aprendizagem, digamos assim, de básico para baixo, insuficiente, que nós já tínhamos desde 2007, 2009. Não houve uma melhoria nesse sentido, o que é muito preocupante. Estou me referindo ao período anterior à pandemia. Vamos deixar a pandemia para falar depois. Junto com essa questão da baixa evolução dos alunos, nós vemos que, no caso do ensino médio, a situação é mais crítica ainda. O último SAEB verificou que 9% dos alunos do 3º ano do ensino médio têm o desempenho adequado em matemática, que é muito pouco. Significa que 90% dos alunos estão abaixo do nível básico, considerado no SAEB, portanto, esses alunos não desenvolveram as competências básicas de matemática que deveriam ter desenvolvido até o 9º ano, e isso vai atrapalhar o futuro desses estudantes que vão ter dificuldade no ingresso no ensino superior. Então, o que eu vejo é que, de um lado, nós tivemos uma evolução pequena do ponto de vista do aprendizado, vemos que as evidências geradas pelo SAEB, elas não tiveram um impacto muito grande na melhoria das práticas de sala de aula. Nós vemos que o IDEB melhora, mas o que mais melhora no IDEB é o fluxo escolar, ou seja, diminui a distorção em idade série e a reprovação, mas a proficiência dos alunos não melhora. Então, com isso, nós observamos que, apesar de toda a cultura da avaliação que foi criada, do fortalecimento da avaliação, da valorização da avaliação pela sociedade, nós observamos que a sala de aula não aprendeu o que poderia ter aprendido com os resultados do SAEB. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós sabemos que os nossos estudantes têm uma grande dificuldade no aprendizado de operações com decimais. Isso pode ser resolvido com melhoria do livro didático, pode ser resolvido com formação continuada de professores, não foi resolvido. Esse é o problema. Nós verificamos que os alunos chegam ao final do 5º ano, eles já estão melhorando bastante no processo de alfabetização, mas ainda temos 40% dos estudantes que chegam ao final do 5º ano e não estão basicamente alfabetizados. Isso faz com que esses alunos tenham dificuldade de continuar aprendendo, né? Porque isso interfere no resto da sua escolarização. O que eu vejo é que falta, na minha visão, faltou uma política pública que utilizasse com muita firmeza
as evidências do SAEB para melhorar a formação continuada de professores e material didático pedagógico de apoio. E, junto com isso, faltou para o INEP uma política de análise pedagógica dos resultados do SAEB para poder produzir relatórios como o PISA, por exemplo, produz. O PISA produz um relatório atrás do outro, relatórios temáticos. Então, você lê aquele relatório, você sabe quais são os problemas e o que pode ser feito para resolver aquele problema. Nós não temos relatórios de análise pedagógica, interpretação pedagógica dos resultados do SAEB. O último relatório de interpretação pedagógica é incrível, é de 2001. Eu era presidente do INEP. Depois disso, nós tivemos assim divulgações mais gerais, divulgações com as escalas, uma análise mais quantitativa. Teve um período lá que o Chico Soares foi presidente do INEP, ele começou a implementar as plataformas de devolutivas pedagógicas, mas o projeto foi descontinuado. Então, com isso, o que aconteceu é que nós não tivemos efetivamente uma política pública de uso desses resultados para melhorar a escola, a prática docente, a formação continuada e os materiais didático-pedagógicos. Quer dizer, essa é uma função importante da avaliação. A avaliação ela é importante para subsidiar políticas públicas. Não é para ela chegar dentro da escola com uma receita pronta. É para que os gestores educacionais tenham condições de analisar os resultados e melhorar a proposta político-pedagógica da escola. E isso não aconteceu muitas vezes. Em alguns casos aconteceu, em outros não. Esse é um problema até agora. Ao lado disso, nós tivemos o que eu já comentei, que o SAEB ficou parado no tempo. De 2001 até 2021, a matriz de avaliação do SAEB é a matriz de 2001. Só que de 2001 para 2021, nós temos assim tudo acontecendo no Brasil, no mundo. Nós temos inúmeras mudanças tecnológicas. Imagina, em 2001, quem tinha um celular e acesso a smartphone e internet? Hoje todo mundo tem. E em 2001, nós não tínhamos Spotify, não tinha Instagram, Facebook, não tinha nada disso. E tudo isso veio depois, né? E o SAEB continua igual na avaliação de língua portuguesa e de matemática. Em 2018, 2019, o INEP fez uma primeira melhoria no documento das diretrizes das matrizes do SAEB, logo após a aprovação da BNCC. Foi uma primeira rodada de aperfeiçoamento que foi importante, mas ainda assim insuficiente. Não conseguiu incorporar todas as propostas que a BNCC trazia. O ano passado, o SAEB 2021, ele utilizou a mesma matriz de 2019. Ele aplicou exatamente a mesma coisa, a matriz de 2019. E os resultados, nós sabemos que foram ruins, e houve uma queda, né, geral nos resultados, na alfabetização foi impressionante, quer dizer, no segundo ano há uma queda de 25 pontos na escala, 25 pontos equivale a 2 anos de alfabetização, né, mais ou menos, ou pelo menos 1 ano e meio. Significa o seguinte: em dezembro de 2021, a prova que avaliou a alfabetização, ela avaliou a alfabetização de crianças que tiveram 2 anos de pandemia. Elas não foram alfabetizadas, não tinham nem que ter sido avaliadas, tá certo? Na verdade, essa avaliação ela é diagnóstica, ela não serve para outra coisa, a não ser falar para a escola, por favor, faça uma recomposição das aprendizagens, um reforço, reorganize suas turmas, porque se essas crianças não forem alfabetizadas, nós não teremos como fazer com que elas aprendam daqui para frente. E esse é o problema, a avaliação serve para isso, mas será? O recado foi dado? Qual foi o papel do MEC? O MEC mobilizou as secretarias, que eu saiba, não. Teria sido muito importante uma articulação forte do MEC com os estados, com os municípios, com as redes de ensino, para explicar, olha, a situação é essa, nós precisamos rapidamente investir na recomposição das aprendizagens, olha aqui o que aconteceu com a alfabetização, olha o que aconteceu com o resultado dos anos finais, mas não houve essa mobilização. E também os resultados do SAEB ano passado, eles foram divulgados 15 dias antes do primeiro turno da eleição. Você acha que alguém estava preocupado com o SAEB?
Claro que não. Esse é um outro ponto, quer dizer, eu vejo que tem muita coisa para melhorar no SAEB. Primeiro, as matrizes do SAEB, banco de itens que incluam cada vez mais itens abertos, semi-estruturados, uso paulatino, gradativo de plataformas adaptativas, como o PISA já faz. Isso é mais difícil no Brasil, porque as nossas escolas não estão conectadas ainda, não temos 100% das escolas conectadas em internet de velocidade. Uso de provas digitais, o último PISA foi 100% digital, mas nossos alunos não estão acostumados a responder provas digitais, eles vão ter que se preparar para isso. Então, o futuro do SAEB ele vai depender de mudanças grandes, mudança nas matrizes, mudança nos itens, introdução de questões abertas, introdução de plataformas adaptativas, introdução de rubricas para que os alunos possam aprender a responder uma pergunta que tenha rubricas que vão identificar, por exemplo, o seu pensamento criativo, a sua capacidade de resolver problemas de forma mais colaborativa. Enfim, tem uma série de inovações que o PISA já tem e outros países têm, que o SAEB pode incorporar. Eu espero que isso aconteça. No caso do Enem, aí nós temos, assim, uma tarefa gigantesca. Nós tivemos a reforma do ensino médio, o novo ensino médio. O ano que vem já existe uma proposta de avaliação da primeira etapa do Enem, como está na lei, né? Ou seja, formação geral básica, equivalendo a 1.800 horas, que inclui todos os componentes curriculares, língua portuguesa, matemática, ciências humanas, ciências da natureza, enfim, tudo. Agora, a questão é o que vai acontecer com esta avaliação dependendo do desenho da prova, né, da primeira etapa. Na nossa visão, eu estava como relatora desse parecer lá no Conselho Nacional de Educação, nós entendemos e consultamos muitos especialistas, os maiores aqui do Brasil, os melhores. Fizemos 21 audiências sobre o Enem. E nessas audiências, todos os especialistas insistiam na necessidade dessa prova da primeira etapa de avaliação da formação geral ser uma prova tipo PISA, portanto, seria uma prova única para todos os alunos, com perguntas de língua portuguesa e língua estrangeira, porque tem que entrar, na parte de linguagens entraria inglês, uma prova de matemática, uma prova de ciências da natureza, física, química e biologia, e uma prova de ciências humanas, filosofia, sociologia, história e geografia. Essa seria a primeira etapa e uma dissertação obrigatória para todos os alunos. De tal forma que, na segunda etapa do Enem, será possível avaliar os itinerários formativos. E aí reside a grande discussão, a grande polêmica do momento. Fala-se em aperfeiçoar os itinerários formativos, há uma dificuldade em saber como avaliar esses itinerários, se vamos ter uma prova para cada área do conhecimento e o aluno escolhe uma só. Enfim, há muitas incertezas sobre a segunda etapa do Enem. Eu acredito que essa deve ser uma prioridade, porque as escolas estão ansiosas com isso. Eu acho muito importante fazer isso. E o Enem precisa mudar. O Enem não pode ser uma prova de teste de múltipla escolha, o Enem tem que introduzir questões abertas. O Enem acabou virando uma prova tradicional e não se aplica mais aquele modelo de prova atualmente para avaliar os nossos estudantes e para avaliar o currículo que deveria ser oferecido pelas escolas. E há mudanças que precisam ser feitas no ENAD. Eu, em particular, vou até fazer uma confissão aqui. Eu sou hoje favorável a rever tudo no ENAD. Eu entendo que o ENAD hoje não tem função nenhuma. O ENAD hoje é uma prova. Eu não conheço. Se você me perguntar qual foi o impacto do ENAD, não sei. Tem alguma mudança curricular a partir do resultado do ENAD? Não sei, não tem. O ENAD impactou, por exemplo, a melhoria dos currículos dos cursos de graduação? Não. Teve alguma mudança? Eu não sei.
Eu acho que o ENAD ele precisa passar por um grande debate, uma reflexão para a gente ver qual é a orientação que nós devemos dar para o ENAD, porque eu acho que o ENAD acabou também se tornando uma prova que é mais para cumprir a lei do que para produzir subsídios para a melhoria da qualidade das diretrizes curriculares da graduação. Eu tenho preocupação com isso. E falando um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, além de questões cognitivas, que são fundamentais de serem avaliadas, o Brasil precisa monitorar também a implementação da BNCC e das suas 10 competências gerais. Como que é possível a gente avançar no monitoramento dessas competências dos estudantes? O que já vem sendo feito nesse sentido? E como que esse tipo de avaliação pode apoiar educadores e gestores no acolhimento desses estudantes? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito importante e muito complexa. Que assim, a base foi aprovada de educação fundamental e infantil em dezembro de 2017. 2018 e 2019 foram 2 anos que os estados e municípios dedicaram à formulação e adequação dos seus currículos. Eles começaram a implementar a base em 2020. Isso no caso do ensino fundamental e da educação infantil. No caso do ensino médio, a base começou a ser implementada o ano passado, em 2022, que foi o primeiro ano obrigatório, então é muito recente, só tem 1 ano. O ideal seria que nós tivéssemos 2 abordagens no monitoramento. Uma é uma abordagem de monitoramento mais, eu diria, pedagógico do que está acontecendo com as escolas, que nós tivéssemos plataformas de monitoramento para identificar os professores estão conseguindo desenvolver a base, não estão, quais são as competências, quais são as habilidades que estão com dificuldade de desenvolver nos seus alunos, qual é a avaliação que os professores têm das propostas curriculares. Eu acho que esse é um monitoramento que não está sendo feito. Deveria, não está. Até para cada sistema de ensino ir fazendo as suas correções de curso, os seus ajustes nas propostas curriculares. O outro monitoramento é um monitoramento que pode contar, por exemplo, com instrumentos de avaliação das competências gerais, que é o caso, por exemplo, da avaliação do futuro do Instituto Ayrton Senna, que tem lá um projeto muito interessante que está sendo desenvolvido já há mais de 3 anos para desenvolver uma proposta de avaliação do futuro com foco específico na avaliação das competências gerais. Claro que essa avaliação das competências gerais, daquelas 10 competências, só farão sentido para a escola se for possível relacionar o resultado dos instrumentos de avaliação das competências gerais, por exemplo, o trabalho em equipe, a criatividade, o pensamento criativo, a capacidade de resolver problemas de modo colaborativo, a solução de problemas de modo colaborativo, o foco do aluno, quer dizer, tudo isso é muito importante. Mas é importante fazer essa relação entre o resultado do instrumento que avalia essas competências mais gerais com as competências cognitivas, língua portuguesa, matemática, com os conteúdos mais específicos, né? Para que a escola entenda, porque, na verdade, essas 10 competências, elas estão inseridas, integradas em todos os componentes curriculares. A rigor, quando eu falo, olha, é muito importante desenvolver a criatividade, o pensamento criativo. Isso vale desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, para tudo, para a língua portuguesa, para a matemática. Não é uma aula de criatividade, não é uma aula de empatia, isso não existe. Na verdade, são competências que devem estar integradas à proposta curricular. Agora, não é fácil para o professor trabalhar essas competências. Muitas vezes o professor está ali, é um professor experiente, que conhece bastante a área que ele atua, conhece o conteúdo pedagógico da sua área e tudo mais, mas ele tem, na verdade, uma abordagem tradicional para dar aula, é uma coisa mais frontal, o professor fala, o aluno ouve, não tem uma participação, uma integração. São competências híbridas, essas competências. A única maneira dos estudantes desenvolverem essas competências é por meio de novas estratégias pedagógicas dentro da sala de aula.
né? Quer dizer, você precisa ter estratégias intencionais dentro da sala de aula para desenvolver as 10 competências da base, que, na verdade, estão presentes em todos os componentes curriculares e nos conteúdos. Então, assim, se eu vou dar uma aula de ciências, não é para saber se o aluno decorou, ou de matemática, saber se ele decorou uma fórmula, ou uma fórmula de física ou de química, não é isso. Eu quero saber qual é a transferibilidade daquilo que ele aprendeu, como é que ele aplica aquele conhecimento, no que ele aplica. Então, eu preciso, na verdade, fazer um grande esforço para mudar a estratégia da sala de aula para desenvolver essas novas competências que têm por objetivo maior desenvolver no aluno, né, nos estudantes, as novas competências de trabalho em equipe, empatia, autorregulação, foco, abertura para o novo, para a inovação, criatividade, pensamento criativo. Agora, tudo isso a partir daquelas disciplinas que a escola vai continuar ensinando. Não é ter uma aula de competências específicas, entendeu? Agora, claro que, vamos supor, um estudante agora, no pós-pandemia, né, que está com vários problemas, desinteressado, desengajado, não acha graça ficar na escola, ficou 2 anos em casa, ligando o computador e saindo a hora que quisesse, né? Esse estudante pode ter uma enorme dificuldade em aprender no retorno às aulas presenciais. Esse estudante ele vai precisar ser motivado a se engajar novamente, a se reengajar, e a escola, para isso, terá que mostrar como essas novas competências que o aluno adquiriu quando ele estudava sozinho em casa são importantes para desenvolver novos aprendizados e as competências da base, né, que são as novas competências gerais. Enfim, é isso. Eu acho que aí o maior desafio está na sala de aula e na formação continuada dos professores, porque os nossos professores não foram preparados para trabalhar com esse tipo de abordagem. Então, não adianta eu querer avaliar as competências gerais para ter um resultado, para ver quais são os aspectos socioemocionais que estão afetando o aprendizado. É real isso, é verdade. Uma pessoa que está com problema socioemocional tem dificuldade de aprender. Agora, como é que eu faço para avaliar o aprendizado e essas competências gerais sem ter um trabalho com o professor para desenvolver essas competências com os estudantes? É a famosa faca de 2 legumes. Como a gente já falou lá no início do podcast, o Instituto Ayrton Senna e o Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP estão lançando uma cátedra dedicada à inovação em avaliações educacionais, da qual a senhora é a titular. Qual que é a importância de ter uma cátedra voltada a esse tema, considerando o atual contexto em que a gente precisa mapear o cenário pós-pandemia para poder desenvolver ações? Olha, eu acho muito bom, eu estou muito animada, muito entusiasmada, acho excelente ter uma cátedra do IEA da USP, Polo Ribeirão, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, para nós trabalharmos uma temática que é tão relevante para o Brasil, né? Não é só para a região de Ribeirão Preto, é para Ribeirão Preto, São Paulo e o Brasil. Eu estou muito animada, porque a partir da cátedra nós podemos trabalhar, primeiro, as questões mais gerais relacionadas à avaliação, fazer minicursos, webinários, etc., para discutir exatamente isso que eu estou falando aqui com você. Por que o SAEB precisa mudar, como fazer para implementar a nova Base Nacional Comum Curricular, como nós podemos monitorar a implementação da nova base curricular, que tipo de minicurso é possível propor aos gestores e professores de educação básica da escola pública para que eles possam ser mais apoiados na implementação da base, né? Porque eles não sabem. Isso é uma coisa. A outra coisa é como é que a gente pode traduzir as avaliações nacionais e internacionais para o público em geral e para as escolas em particular e os gestores públicos de educação básica. Um outro ponto que eu acho que também é muito relevante, até discutir questões ligadas à educação superior. Vamos fazer um grande debate sobre ENAD e sobre Enem. Eu estou louca para fazer um debate sobre o novo ensino médio e o novo Enem. Eu acho que é muito importante, é o tema polêmico do momento. Então, quanto mais nós pudermos ouvir diferentes vozes a favor e contra, quanto mais nós pudermos ouvir profissionais, especialistas que possam dar sugestões, etc., nós estaremos contribuindo para um debate relevante junto com o INEP. O INEP deverá ser um grande parceiro.
e outros aí da USP, tanto da USP São Paulo como da USP Ribeirão. Lá em Ribeirão nós temos o LEPS, que faz muitas pesquisas importantes para serem trabalhadas conjuntamente. Tem a cátedra lá do Mozart, que também faz muitos webinários e minicursos na área de políticas públicas e educacionais. Então, eu creio que será possível dar um salto para ajudar o monitoramento da BNCC, ajudar na reflexão e em propostas para o novo Enem, para ajudar na reflexão e em propostas para uma nova avaliação do ensino superior, no caso o ENAD. Por exemplo, como deve ser o ENAD dos cursos de licenciatura e de formação inicial de professores. Enfim, eu creio que a cátedra tem, a partir de agora, condições de fazer muitas atividades que são importantes e começar, eu sempre falo, começar meio que não com feijão com arroz propriamente, mas assim, com coisas muito importantes para poder colocar todo mundo no mesmo filme, todo mundo assim dentro, olha como é que está o SAEB, como é que está o Enem, o que nós vamos fazer, como é que está a implementação da base. Eu acho que por aí dá para fazer um grande trabalho e muito importante. Para a gente finalizar, professora, como que deve ser essa aproximação entre a cátedra, os educadores e as redes de ensino? A minha experiência de trabalho sempre foi muito articulada com secretarias estaduais, secretarias municipais de educação, escolas públicas e particulares. Até o final do ano passado, eu estava como presidente do Conselho Nacional. Os 2 anos da pandemia, eu passei os 2 anos fazendo live o dia inteiro com o Brasil inteiro para explicar o que as escolas podiam fazer em matéria de atividade remota. Fiquei até conhecida de tanta live que eu fiz para municípios grandes, pequenos, médios, norte, nordeste, sul, sudeste, enfim, eu acredito assim que nós podemos fazer essa aproximação por meio de uma articulação direta com as prefeituras, com as redes estaduais, promovendo webinários, que eu acho que isso facilita a participação. Eu acho que o polo da USP Ribeirão Preto já tem um trabalho bem articulado com várias prefeituras e redes públicas de ensino. Então, eu pretendo, além desse trabalho, digamos, mais online, com as redes públicas, municipais e estaduais, eu pretendo também visitar as prefeituras ali da região. Não dá para visitar a prefeitura no Brasil inteiro, claro que não, mas as prefeituras ali próximas, dá para fazer uma visita, conversar com secretários municipais, promover um seminário presencial lá no polo do IEA de Ribeirão, com secretários municipais ali, né? Chamar os dirigentes de ensino da rede estadual que atuam ali na região, isso tudo é possível fazer. E para aqueles que estão mais distantes, vamos trabalhar online, porque isso veio para ficar, não tem dúvida, né? Vamos estar mobilizando diferentes atores, secretários de educação, gestores, diretores de escola e também a sociedade para mostrar, olha, a avaliação importa, a avaliação é importante. A avaliação mostra qual é a situação, o diagnóstico da escola e o que pode ser feito para melhorar a escola. A inovação em avaliação é justamente poder entender que a avaliação é um processo em permanente mudança e cada vez mais nós estamos falando de uma inovação conceitual, metodológica e tecnológica. Como a inteligência artificial vai, de fato, influenciar as avaliações. Eu acho que por aí você já tem, assim, digamos, uma estrada fantástica e que nós ainda não conhecemos. Só esse último tema já dá um tema para um USP Analisa inteiro. Dá, o impacto da inteligência artificial nas avaliações, olha... Eu mesma, que sou mais analógica que digital, sinceramente, eu já vi aí o tal do ChatGPT, tudo, né? Mas eu entendo que o impacto dessas tecnologias é cada vez maior na vida dos estudantes, na vida dos jovens. Isso está presente até em novela, está toda hora na televisão, né, nas redes sociais, em filme. Quantos filmes a gente vê agora em todos os lugares, Amazon, Netflix, tudo. Os filmes todos trabalham a questão da conectividade, quer dizer, a conectividade, as redes sociais e a multiplicidade de redes.
começa com o Facebook, depois vem o WhatsApp, depois vai para o Instagram, Spotify, vai, Telegram. Agora a gente tem o ChatGPT e sei lá o que mais que vem por aí. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Nós conversamos hoje com a professora Maria Helena Guimarães de Castro, que é presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional e também titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliação Educacional, criada em parceria com o Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Muito obrigada, professora, pela participação aqui conosco. Bem, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de falar um pouco sobre a inovação em avaliação educacional no Brasil, a importância das avaliações para a implementação da Base Nacional Comum Curricular, dos currículos, do novo ensino médio, a importância do monitoramento das competências gerais da BNCC, daquelas competências mais gerais que já está sendo feita aí, tem um projeto importante aí do Instituto Ayrton Senna nessa linha, para tratar dos grandes desafios do SAEB, do Enem, da avaliação do ensino superior, da avaliação da educação infantil, nós nem falamos disso, do impacto das novas tecnologias nas avaliações, do impacto da inteligência artificial, que é sempre assim algo muito importante para a nossa vida atualmente e que nós não sabemos ainda o tamanho do impacto da inteligência artificial nas avaliações educacionais na escola, na sala de aula e no desenvolvimento dos estudantes. Então, tudo isso será objeto de discussão, de debates, de webinários da Cátedra do Instituto Ayrton Senna em parceria com o IEA da USP. Tudo isso será discutido, nós vamos promover minicursos e contamos aí com a participação e a colaboração de todos no desenvolvimento dos trabalhos da Cátedra. Muito obrigada. O USP Analisa está ficando por aqui, mas a gente volta no próximo mês com mais uma discussão bem relevante para a sociedade. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.